A gente dando continuidade aqui, mais uma pergunta. Professor, qual é a importância da meditação? Meditação, vamos lá. A meditação, para quem não sabe, a meditação, ela é um instrumento das, abre aspas, fecha aspas, religiões orientais, tá? O que é a meditação? Meditação não é fechar o olho, meditação não é fechar o olho e ficar lá pensando em Deus. A meditação não é isso, ok? A meditação é o quê? É eu conectar com algo, ok? Então vou lá, eu vou meditar qual é a solução desse problema. Eu vou meditar qual é a possibilidade de eu resolver essa questão. Eu vou meditar em Deus, eu vou meditar na minha vida, eu vou meditar em coisas que eu quiser meditar. Então ele é uma conexão, tá? Então por isso que se você procurar no dicionário você vai ver o que é meditação. É que a meditação ela pode ter uma conotação religiosa, mas a gente tem que entender a essência dela antes para a gente conseguir encaixar ela em várias situações, certo? Então vamos lá. A meditação é um conectar. Ela é um conectar. Eu posso conectar com Deus. Olha que beleza. Eu posso conectar comigo, que são as duas partes principais que eu preciso fazer. Muito bem. Quando que eu conecto com Deus? Eu posso conectar com Deus chorando? Pode. Isso seria como se fosse uma oração, uma meditação? De certa forma, sim. Porque você meditando em Deus, você estiver chorando, pedindo alguma coisa para Deus, estiver conectando com Deus, automaticamente você vai tentar entender por que Deus fez aquelas coisas com você. Então é mais ou menos o seguinte: todo mundo que procura Deus é por algum motivo. Não existe ninguém procurar alguém só por procurar. Ah, não, mas eu procuro Deus por procurar. Não existe. Você procura Deus porque você quer passar um sentimento de amor para Deus. Você quer receber o sentimento de amor de Deus. Você quer entender o que Deus está querendo para falar com você. Você quer entender como que funciona do outro lado e Deus pode te dar resposta. Então você quer bater um papo com Deus. Você quer uma resposta de Deus. Então o que acontece? Esse conectar, essa meditação, ela faz com que você tenha algum interesse da outra parte. Você não faz nada sem interesse. Não existe nada sem interesse. Até você, para dormir, você tem um interesse. Ah, eu durmo por dormir. Não, você dorme porque o seu interesse é de descansar. Ninguém dorme porque só dorme. Alguém dorme porque quer dormir, precisa dormir. Você não vê o vídeo do Ricardo porque você gosta de ficar vendo o vídeo. Você vê o vídeo do Ricardo porque você tem interesse de absorver informação. Você tem interesse de ter outros prismas, ver de outras formas diferentes para você pegar no seu dia a dia e cruzando a informação, falar assim, isso me convém, isso não, isso aqui ligou com aquilo, não ligou, isso daí, tal, certo? Tudo à base de interesse. O Ricardo faz os vídeos por quê? Porque o Ricardo tem um interesse, o professor tem interesse. Qual que é o interesse que o professor tem? O interesse que o professor tem é de passar informação para o próximo. Por que ele tem interesse em passar informação para o próximo? Porque ele quer juntar ouro e prata no céu, porque ele quer aprender com as perguntas que vocês fazem para ele, porque ele quer estar conectado de uma forma diferenciada, porque ele está cumprindo uma missão e essa missão, se ele não cumprir, vai gerar um negócio no nariz dele lá, que ele vai tomar no nariz. Então existe um monte de coisa, mas tudo, 100%, a base é de interesse. É que nós transformamos a questão de interesse como algo negativo, porque o ser humano tem essa propensão de tudo transformar em negativo, mas não é assim. Deus mandar os seres humanos aqui para uma evolução, ele tem um interesse, ele tem uma explicação, ele tem um porquê, certo? Então nada é por acaso. Se nada é por acaso, tudo tem um motivo. Se tudo tem um motivo,
Basta eu tentar procurar o motivo. Então vamos lá, a meditação é a ferramenta crucial para isso. É aonde eu quero chegar. Além de eu procurar aqui em Deus que Ele vai me dar um conforto, um certo conforto, por que Ele vai te dar um conforto? Porque todas as vezes que eu procuro Deus, eu vou ter uma explicação, mesmo ela não sendo real, mesmo ela não sendo lógica, ou mesmo ela não sendo racional. Então, tipo assim, meu filho morreu. Ai, eu vou procurar Deus, por que você fez isso? Aí eu pego e falo assim, não é absolutamente racional, mas eu pego e falo assim, olha, estava escrito na linha da vida do seu filho que ele já cumpriu todos os problemas da vida dele e agora está sanado e é por isso que ele foi. Eu dei conforto. Eu dando conforto, aí você fala assim, mas aonde que eu consigo provar que isso é verdade e que de fato aconteceu? Não tenho como. Eu tenho que ter fé. A fé acionou uma conexão com Deus que me deu uma resposta de conforto, e esse conforto me foi suficiente, porque eu fui confortando, até falar assim, olha, eu não consegui achar explicação, vou ter que engolir isso mesmo, e vai ter que ser assim, isso daqui pelo menos me traz conforto, eu preciso de um porquê, mesmo o porquê sendo a coisa mais retardada que possível. Aí é onde acontece o quê? Entra na onde? Nas religiões. Quando a pessoa começa a seguir uma religião, ela trava naquela situação. Por quê? Porque mesmo eu dando uma explicação que não tem lógica, não tem racionalidade, ela pega e continua falando assim, não, é aquilo. Por quê? Aquilo está gerando conforto nela. Certo? Agora vamos entrar no pulo do gato aqui da meditação. Quando eu faço a meditação para me autoconhecer, para eu me ver, aí que está a evolução. Porque o que acontece? Quando eu faço isso, automaticamente eu me torno mais crítico. E quando eu me torno mais crítico, não significa que eu me torno mais chato. Porque quando eu começo a me autoanalisar, claro que tem gente que é muito chata, que ela pega e começa a ficar perguntando sem refletir em nada, sabe? Então, tipo assim, mas por quê? Parecendo criança. Por quê? Ah, mas por quê? E ela não pega e junta os pontos para começar a criar uma lógica. Então ela fica fazendo pergunta besta, que você fala assim, puta, gente, você tá perguntando por quê isso aqui? Porque sim, ponto final. É mais ou menos o que os pais fazem, certo? É isso, filho, eu tô falando que é sim, ponto final. Tô falando que não, é ponto final, certo? Que a gente entra naquelas coisas que não tem muita lógica e que dá o conforto. Então vamos lá, eu procuro um guia espiritual. Eu falo assim, o que acontece? Você que é o super supra, você já faz 40 anos que está dando espiritismo, me responde umas perguntas. Se ele pegar hoje, vier falar uma resposta para mim de conforto, eu falo assim, pega esse conforto seu e leva para a loja lá de onde você buscou lá. Eu não quero esse conforto. O meu conforto, eu quero conforto com lógica. Eu quero ter de fato consciência do que está acontecendo. Para eu conseguir chegar num ponto desse, eu preciso fazer automeditação, que significa evolução. Porque quando eu começo a fazer a autoanálise, eu começo a fazer a parte analítica da coisa, eu me torno mais crítico, mas eu me torno mais crítico comigo mesmo. E é nessa fase que a gente faz o quê? A gente deixa as religiões. A religião, ela para de ser importante. Por que ela para de ser importante? Porque não me interessa mais esse tipo de conforto. Me interessa o conforto inteligente. Eu quero conforto inteligente. Eu quero lógica. Mas nada impede que eu continue acreditando em possibilidades, porque tem lógica. Não é uma coisa assim, engole isso e fica lá para você e segue isso aí e fica quieto. Não é mais assim. Quando nós vamos fazendo a autoanálise da gente, a gente vai descobrindo os nossos erros. Quando a gente vai descobrindo os nossos erros, a gente vai parando de ficar pegando só conforto porque é cômodo. E quando a gente tira o nosso conforto que é cômodo, a gente entra numa situação que é delicada. Que a gente fala assim, agora eu não sei mais o que eu faço da minha vida, não sei para onde que eu vou, o que eu faço, como é que eu resolvo as coisas.
E aí o que você tem que fazer? Você não pode parar de meditar. Porque a meditação, além de você conectar, ela vai pegar e te dar respostas. Como que a meditação vai te dar respostas? Porque quando você medita, automaticamente você tira todos os problemas da vida, todas aquelas coisas fixas do nosso dia a dia, aquelas coisas padrões da nossa vida. Quando a gente tira todos aqueles problemas e conecta com nossa mente, com Deus, com o todo, com o universo, o que acontece? Coisas que a gente não lembrava, que estava lá, que poderiam ser opções de resolver os nossos problemas, começa a vir da nossa cabeça do nada. Vai, o fulano trabalha com isso, rapaz. Ele vai resolver esse negócio para mim. Aí você vai fazer uma busca na internet, você estava acostumado a fazer buscas padrões. Aí você vai fazer uma busca perguntando uma palavrinha diferente. E aquela palavrinha diferente é a resposta que você queria. Você estava navegando na internet e você fala assim, eu precisava saber alguma coisa. De repente, vem lá o canal do Ricardo. Tô vendo agora o canal do Ricardo, rapaz. Eu não conhecia esse canal. E ele pegou e me tirou todas as minhas dúvidas. Por quê? Porque a meditação, ela faz a conexão com o Deus e com você ao mesmo tempo, quando você consegue se analisar e procura a resposta. Aí ela fala o seguinte, Deus vai te responder, mas não vai te dar o conforto como você tinha antes. Ele vai fazer com que você obtenha a resposta de uma forma crítica. Então o que acontece? O que é o meu trabalho? O meu trabalho é pegar e fazer você conectar Deus com você. Quando você conecta Deus e você e vai limpando através da meditação, que é da sua autoanálise, da sua alta limpeza, eu consigo com que você tenha as respostas. E você tendo as respostas, você sai de uma coisa de conforto absoluta que o cara fala assim, faz isso e fala amém. Amém, amém, amém. Acabou. As religiões, coitadinhas, elas vão morrer. Só não podem queimar os livros, porque a gente sempre vai precisar dos livros para fazer estudos, para a gente conseguir fazer essa evolução. Porque se eu não tiver referências, eu tomo no nariz também, afunda tudo. Aí fica pior do que estava antes. Ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês sobre a meditação e a importância que ela tem, tá, gente? É importantíssima, uma ferramenta incrível de evolução. Meditação é a melhor. Do que eu já conheci até hoje, é a melhor. É mais do que ver espírito, Ricardo. É mais. Porque com ela que eu consigo atrair os espíritos com uma velocidade tremenda. E consigo ter algumas respostas. Porque espírito não dá de mão beijada, não. A gente faz perguntas para eles e fala assim, eles dão a entender. Passou outra sondinha aqui. Eles dão a entender, mas nunca a verdade absoluta, tá? Que Deus abençoe. Namastê.